Boa noite, família. Boa noite a todos. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Em primeiro lugar, quando falamos de seres não terrenos, precisamos entender que as suas origens não são as nossas e algumas se comportam de uma forma totalmente irresponsável, algumas espécies. Então, tornam-se rebeldes e com essas espécies renegadas não devemos nos envolver, seja compartilhando mensagens dos seus representantes ou divulgando suas informações ou até mesmo tentando entrar em contato com eles. O motivo principal é: as suas ações são totalmente inaceitáveis. Nós vamos começar falando sobre os Pleiadianos. É claro, como o nome já diz, são seres do aglomerado das Pleiades, são benevolentes, sim, são. Entretanto, já em outros conteúdos ao longo desses 6 anos, mostramos que alguns escolheram se separar da fonte por vontade própria. Então, a esses podemos chamar de renegados. Eles assumiram uma aparência nórdica e, ao invés de seguir, sendo como a espécie pacificadora, priorizam esse sentimento, incentivando a conexão para unir todos e não separar. Através da corrupção, absorveram hostilidade, criando então uma divisão e perturbando laços que foram estabelecidos com a humanidade e que ainda são inabaláveis. Agem pelo engano porque as mensagens ressoam com cuidado, com amor, mas estão comprometidos com grupos de espécies diferentes. Muitas pessoas pensam que estão agindo em favor da ascensão, são muito inteligentes, carismáticos, atingem milhares de pessoas com eventos, palestras, conteúdos, mas talvez nem saibam que o alicerce de tudo isso aí está podre. Quando passamos pela crise de saúde global, por exemplo, foi feita uma divulgação em larga escala, garantindo que os Pleiadianos em amor pela humanidade estariam trabalhando dia e noite para uma solução definitiva em nosso favor. E é claro, isso não aconteceu. Não só isso, como também outras coisas que foram prometidas. Os Pleiadianos, conectados com a fonte, possuem uma grande responsabilidade, um senso de dever em proteger não só a humanidade, mas outras espécies. E, no nosso caso, querem parar os renegados, porque desonestidade e falta de confiança nunca estiveram em seus atos como espécie. É uma ofensa grave que não é ignorada, mas a partir de agora será tratada com mais intensidade e informamos que, à medida em que a Terra for se ajustando e o processo de transição for se completando, quem continuar falando em nome deles sem verificar se estão representando ou não os renegados que seguem enganando a humanidade, trazendo frustrações, e olha que isso vem acontecendo há muito tempo, saiba que estamos no ponto sem retorno. Tais pessoas receberão um aviso a respeito de quem está verdadeiramente influenciando a sua vida, o seu processo, e caso não acreditem que é algo negativo ou não busquem, através da conexão com a fonte, suas próprias verdades, tais mensagens serão interrompidas subitamente, porque nesse momento, esse tipo de comportamento por parte dos Pleiadianos renegados não será mais tolerado em relação à humanidade, porque eles deram as costas à missão que possuem. E usando uma palavra mais adequada, são embaixadores da paz, são guardiões, e não só envolvem a Terra, como também outras espécies benevolentes. Estão interligados. Então, o que fará as pessoas descobrirem isso se não buscarem por si? Não haverá mais comunicação. Então, com esse impedimento definitivo, ou a pessoa vai entender ou passará a criar na própria mente o que deseja que os outros ouçam, ou sentirá que tais seres
não vão surgir mais porque serão silenciados, não poderão mais acessar a frequência tridimensional. E os verdadeiros pleiadianos impedirão esse tipo de contato, lembrando que eles vão se responsabilizar pelos seus, pelo senso universal que os torna quem eles são. Os humanos usados ainda serão responsáveis pelas escolhas que tomarão a partir desse ponto, lembrando que tempo é uma noção nossa, não funciona no conceito universal cósmico. Da mesma forma, no passado primordial não ficamos abandonados. Tivemos ajuda porque somos uma espécie que ainda não é galáctica. É presa a uma dimensão densa, em corpos densos, nos tiraram a capacidade de expressar quem realmente somos e com a falta completa de lembranças e registros, não nos vemos de forma diferente, fora do despertar. Afinal de contas, nós vemos aquilo que o espelho mostra. Não podemos saltar de uma montanha e esperar que o poder de voar seja ativado. Isso não existe. Nós estamos debaixo de leis terrenas, leis físicas. Uma das espécies que nos ajudou foram os sirianos. Portanto, eles prezam ordem, disciplina, sem rigidez. Então, qualquer ser que se apresente também como siriano, mas cause perturbação, desorganização na mente e nas ideias, prejudicando seus processos, não mantenha contato. Os arturianos estão entre os seres mais avançados dessa galáxia e são, sim, curadores amorosos compassivos, e a energia que emitem é 100% amor incondicional. Então, se algum ser se apresentar como representante dessa espécie, oferecendo informações reservadas ou que só podem ser acessadas por pessoas exclusivas ou consideradas especiais dignas, tal atitude já é a deixa para largar de mão. Os descendentes das escolas de mistérios ocultos já fazem isso com maestria, então, uma lógica exacerbada, imposta e a segregação não representa os arturianos. Como deixamos um aviso na descrição, as imagens que estamos usando aqui são de domínio público e são interpretações gráficas. Não são originalmente fotos das espécies, nós não temos isso. Acreditamos que ninguém tem, e se tem, nunca publicou. As ideias se formam a partir de contatos, tendo em vista que a grande maioria que engana pode assumir outras formas, não só humanas, mas também na parte energética. Nós vemos aqui o caso dos nórdicos e dos lirianos. São humanoides e se caracterizam pela independência, pela força. Então, nenhum deles, nenhum liriano, se impõe por orgulho ou controla alguém. De forma geral, não se deixe dominar por nenhum ser que tire sua liberdade, só permitindo você de fazer o que ele quer que você faça. Isso não vem absolutamente de nenhum ser que esteja conectado com a fonte criadora. Em relação aos andromedanos, colocamos na descrição um conteúdo nosso chamado Alex Collier e a visão andromedana dos guerreiros de Órion. Na capa está uma interpretação gráfica dos andromedanos, que é muito semelhante à dos arturianos, pleiadianos. O Alex é um contatado dos andromedanos, entretanto, não podemos esquecer que, a despeito da origem da essência cósmica dele, ele também está vivendo, como todos nós, uma experiência humana. E nem tudo ele ainda pôde falar. Depois de mais de 30 anos, assumindo a missão de falar com a humanidade o que ele pode falar. Então, o modo de pensar dessa espécie é expansivo, não impõem nada, não pressionam ninguém, não esmagam a liberdade de ninguém. Então, qualquer ser que entre em contato e se diga andromedano e queira controlar, queira submeter alguém à opressão, deve ser rejeitado. Talvez uma das espécies mais vistas e que interage de forma negativa com a humanidade há tempos sejam os Greys.
ou os conhecidos cinzas, que podem ser menores em tamanho. A descrição deles ao redor do mundo é coerente e é bem definida. São de Zeta Reticuli e possuem uma imensa curiosidade científica. São especialistas em genética também. Faz parte deles essa curiosidade. E eles são assim com qualquer espécie pela qual demonstrem interesse em pesquisar, em saber mais, em analisar o comportamento. Entretanto, eles não se envolvem em nenhum laço emocional, porque eles não possuem emoções, eles são frios, são analíticos, e os dados sempre serão mais importantes do que sentimentos. Então, qualquer ser que se apresente sendo Grey causará explosões emocionais de todo tipo, tirando totalmente a pessoa do seu centro, do seu equilíbrio, sugando a sua paz. Eles trarão irracionalidade, confusão de pensamentos e trarão desordem em todas as áreas. E é isso que eles deixam para trás quando, por exemplo, levam alguém e depois devolvem ou não. A vida da pessoa devolvida nunca mais é a mesma, até que ela seja curada daquele trauma. E um filme interessante e que chegou recentemente às plataformas de streaming, está na Prime, chama-se Viveiro. Quem puder e desejar ver, já de antemão, queremos esclarecer uma coisa: não é uma recomendação para abaixar sua energia, não é uma recomendação para diminuir sua vibração. É, na verdade, uma forma de você entender o que o filme realmente aborda. É um lado que você vai, dentro do processo de despertar, identificar quase de cara no que aquilo se relaciona. É apenas uma faceta do que o que realmente fazem, em acordo com outras espécies não empáticas. É algo inerente a eles e só a eles. Qualquer ser que procure contato e claramente se identifique como parte do séquito dos falsos deuses que chegaram aqui, deve ser totalmente evitado. Infelizmente, já vemos pessoas tendo contato com eles, sendo tratadas de uma forma especial e se tornam intermediárias. Essas mensagens têm sido compartilhadas por milhares de pessoas que permanecem, mesmo dentro da espiritualidade, enganadas. Nenhum ser pode receber permissão para exercer poder sobre um ser humano. Ele não pode ser autoritário, controlador, manipulador, desrespeitoso, não aceitando um não na interação, vendo esse não como uma falta de respeito e desafio aos seus comandos. Por isso, estão em grande parte à frente da gerência de controle exercido nesta tridimensionalidade que conhecemos por sistema. Nenhum ser que desrespeite o corpo biológico, o emocional, o lado energético da humanidade, pode ter conexão com a fonte. Os REPs são inteligentes, estratégicos, dominantes, fazem o possível e o impossível para existirem em posição de poder, demonstram força, controle, agem principalmente no campo energético, assumindo determinadas formas para cometer alguns atos não desejados, e as pessoas acordam como se tivessem realmente vivido aquela situação, e eles não expressam medo de nada. Eles tentam passar a imagem que são invulneráveis, o que não é real, e nenhum deles apresenta covardia. Isso é inerente à espécie porque eles nascem com um senso de combate, já com a intenção de ser a cabeça e não cauda. Eles querem estar sempre na primeira posição. O segundo lugar, seja em qualquer área, não é suficiente, é motivo de grande ira. Qualquer ser que surja e a energia seja reconhecida como um desses aí, não demonstre medo. Não demonstre medo nos sonhos, nem em experiências noturnas, nem nas experiências fora desta dimensão. Não aceite que imponham algo a você. Medo para eles expressa a fragilidade humana.
como da mesma forma eles não aceitam erros por parte dos seus. Então precisamos honrar essa condição humana temporária na qual estamos, olhando em seus olhos e dando comando. Não me toque, não há permissão para a sua presença, não me perturbe, não volte. E alguns podem dizer que quando dizemos não, o universo entende de outra forma, é um tipo de pensamento que foi inserido dentro da espiritualidade. Mas vamos ser bem claros aqui. O universo é inteligente, ele entende perfeitamente tudo. Por quê? Porque existe energia, existe onda, frequência, vibração, e isso de forma alguma pode ser confusa para o universo. São o que precisam ser. Portanto, se demonstrarmos medo, tal espécie sentirá mais desprezo por nós, porque isso é inaceitável entre eles. O medo é uma forma de fraqueza, de vulnerabilidade. Se podem fazer mal a alguns de nós, se permitirmos. É claro que interferem, perturbam, usam outras pessoas que se abrem para que eles perturbem o nosso caminhar, o nosso despertar, a nossa expansão da consciência, mas, uma vez detectados, podemos transmutar essa energia. Não podemos evitar essas pessoas, mas podemos evitar que a energia dela nos contamine. Também podemos evitar que, através de sonhos, eles nos contaminem, porque teremos o discernimento de como agir, principalmente fora da tridimensionalidade. Sempre que posso, eu compartilho uma experiência pessoal. Então, em 2015, eu estive por convite em um local onde supostamente deveria ser algo proveitoso espiritualmente para seres humanos. O local ainda existe e continua sendo visto dessa forma para os que continuam adormecidos. Então, nesse lugar, eu fui colocada em uma fila imensa, onde para entrar em outro local precisávamos tirar os sapatos. Então, entravam de 10 em 10 e teríamos que ficar na frente de pessoas. Eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo, nunca tinha visto isso. E na minha vez, junto com 9 pessoas, a pessoa que estava responsável naquele local disse: não olhe, de forma alguma, não olhe nos olhos dele. Ok, eu entrei e fiquei na frente de um homem que incorporou algo bem violento. A meu ver, parecia um predador. Só faltava avançar no meu pescoço, mas na minha mente veio uma orientação. Olhe sim nos olhos dele. Mostre quem você é. Em 2015, eu ainda estava procurando a minha tribo, cheia de pesquisas, mas com muitos questionamentos, procurando preencher lacunas, pesquisando algumas coisas. Então eu fiz isso, eu levantei a cabeça e olhei nos olhos dele. Eu não quis ser desafiadora, apenas expressei na minha mente: você não pode me tocar, você não me atinge, eu não tenho medo de você e você sabe quem eu realmente sou. Então ele terminou aquilo tudo, me mandou embora e eu fui. Nunca mais eu voltei lá. Então, seguir em frente em nossos processos é uma escolha, não uma obrigação. E finalizando, só desejamos esclarecer que muitos desses seres renegados assumem forma de mentores e são aceitos porque dizem que são da luz, são gentis. Já falamos sobre isso aqui, temos conteúdos a respeito, então nos perdoe por tocar em um assunto que pode te trazer desconforto ou até uma irritação, parecendo para você falta de respeito, o que não é, absolutamente. É algo que um dia muitas pessoas vão descobrir sozinhas. Se quiserem, a conexão com a fonte e a profundidade de continuar despertando e expandindo a consciência é que promove essa abertura para vermos tudo o que estamos vendo, sabendo que teremos orientação diante de qualquer situação que porventura apareça na nossa frente. Qualquer avanço que venha pela promessa, em forma de barganha, faça isso que eu te dou aquilo, ou você é especial entre todos, ou eu escolhi você, ou qualquer coisa do tipo, reflita. E quanto aos tall grays
que são greys, mas a aparência é leitosa, eles realmente não se importam muito com a espécie humana, eles possuem outros focos, eles nem se importam com os cinzas, não respeitam, os veem como uma subespécie, inferiores, não são rudes, mas não se envolvem em caos alheios, a não ser que alguma outra espécie os ameace diretamente. Não é muito, mas são informações que nesses dias nos quais vivemos, sem precedentes, vão ajudar a cortar a interação com qualquer um desses seres. Vão te orientar a como não se comportar diante deles, seja em sonho lúcido, desdobramento, interação de dimensões. Afinal de contas, quem se respeita faz por onde garantir a sua paz interior, manter sua conexão com a fonte, se manter em harmonia com o universo, e isso na linguagem que o cosmos conhece, através da emissão de ondas, frequências e vibrações um pouco mais elevadas, principalmente nesses momentos específicos. E em relação à pergunta feita, nós faremos um conteúdo. A pergunta foi: a transição planetária envolve o planeta Terra? Ele vai deixar de existir? Ou se refere às pessoas na superfície do planeta Terra que vivem nessa terceira dimensão? Nós deixaremos essa dimensão para trás? Então aguardem, porque vamos responder essa pergunta através de um conteúdo nessa semana que começa, e também estamos trabalhando com o conteúdo surpresa que nós prometemos para vocês. Se você desejar nos ajudar de forma independente da plataforma, envie um e-mail e explicaremos como é possível agir assim, e que continue dentro do seu coração paz, muito amor, que você haja com sabedoria e discernimento em relação a tudo, principalmente a esse conteúdo. Ouça novamente, se desejar entender melhor e absorver melhor as informações que estão nele, e que todos nós possamos seguir em frente juntos, caminhando lado a lado na mais pura e verdadeira luz.